Olá, crianças, estamos de volta mais uma vez, mais uma semana de quarentena, mais uma semana dentro de casa, sem poder fazer muita coisa, e vamos tocando. Se Deus quiser, breve estaremos de volta às nossas atividades normais. Vamos dar sequência nas nossas narrativas. Já vimos a primeira viagem de Paulo, vimos a segunda viagem missionária e hoje vamos ver a nossa terceira viagem missionária. Vocês vão notar uma viagem que durou um tempo maior do que as outras, foram 6 anos de viagem, e a área também de abrangência da viagem foi um pouco maior também. Então, quem participou dessa viagem? Paulo, claro, e 2 companheiros, Timóteo e Tito, estiveram nessa viagem. Como eu falei, a viagem durou 6 anos, vai do ano 53 até o ano 58 depois de Cristo. Nós vamos encontrar essa viagem em Atos capítulo 18, do versículo 23 até Atos capítulo 21, versículo 16. Então se você quiser ler a viagem na íntegra, você lê esse texto da palavra de Deus, que lá tem os detalhes dessa viagem, tá bom? Então vamos começar a passear em cada uma dessas cidades. Vocês sabem que um dos nossos propósitos é exatamente a gente fazer um tour, um passeio, vendo essas cidades. Algumas são repetidas das outras 2 viagens, mas temos algumas cidades novas. Então Paulo, como sempre, começa na cidade de Antioquia, da Síria, lá onde começaram todas as viagens missionárias. De lá ele parte para a Galácia, e na Galácia ele visita Tarso, Derbe, Listra, Icônio e Antioquia da Psídia. Depois ele vai para a região da Ásia. Na Ásia ele visita Éfeso, Esmirna, é uma cidade nova que ele não visitou nas outras viagens, Pérgamo, também uma cidade nova, depois Troade. Depois ele vai para Macedônia. Na Macedônia ele visita Neápolis, Filipos, Anfípolis, Apolônia, Tessalônica e Bereia. Depois ele vai para a região da Acaia e lá ele visita Corinto. Volta depois pela Macedônia, visitando de novo Bereia, Tessalônica, Apolônia, Anfípolis, Filipos, Neápolis e Troade. Depois passa de novo na Ásia, só que dessa vez ele passa por outro caminho, visitando Açores, Mitilene, Mileto, Rhodes e Pátara. Depois ele vai para Israel, e em Israel ele visita Tiro, Ptolemaida, Cesareia e encerra sua viagem em Jerusalém. Durante esse período de 6 anos, Paulo iniciou 3 igrejas. São elas: a igreja na cidade de Esmirna, Pérgamo e Mileto. Os propósitos básicos da terceira viagem são semelhantes aos da segunda viagem, onde Paulo, primeiro, ele pensou em levar o evangelho a cidades ainda não evangelizadas, como ele vai em outras cidades, e fortalecer os recém-convertidos das cidades onde ele já tinha iniciado os trabalhos. Hoje eu quero pensar com vocês em algo diferente. Eu queria que você imaginasse: você sabia que você é uma pessoa especial para Deus? É, isso mesmo, você é uma pessoa muito especial para Deus. Por quê? Você já pensou nisso? Então eu quero pensar hoje com vocês. Eu selecionei 2 trechos da nossa viagem para que a gente pudesse tirar essas lições, ok? Então vamos começar a nossa viagem. A nossa viagem vai começar na cidade de Éfeso. Lá em Éfeso nós vamos pincelar alguns acontecimentos interessantes, tá bom? Vamos começar? Paulo deixou Antioquia da Síria e voltou a Éfeso. Durante 3 meses, Paulo foi à casa de oração dos judeus e falou a respeito do reino de Deus. Alguns não acreditaram e ainda falaram mal do evangelho. Então Paulo saiu dali e levou os cristãos consigo. Depois, durante 2 anos, discutiu diariamente na escola de Tirano, de modo que todos os moradores da região da Ásia ouviram o evangelho. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo.
Até mesmo lenços que Paulo usava eram levados para os doentes tocarem e ficavam curados ou libertos dos espíritos maus. Os 7 filhos de Seva eram judeus que viviam viajando de um lugar para o outro, expulsando espíritos malignos. Eles quiseram usar o nome do Senhor Jesus para fazerem o que Paulo fazia. Diziam aos espíritos maus: em nome de Jesus, o mesmo que Paulo anuncia, eu mando vocês saírem. Mas o espírito mau disse a eles: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas quem são vocês? Então o homem endemoniado os atacou e bateu neles com tanta violência que eles fugiram daquela casa feridos e com as roupas rasgadas. Os habitantes de Éfeso souberam do fato e o nome de Jesus se tornou mais respeitado. Muitos creram, confessando seus pecados. Outros, que haviam praticado feitiçaria, amontoavam seus livros e os queimavam diante de todos. Um ourives, chamado Demétrio, fazia miniaturas de prata do templo da deusa Diana, e o seu negócio lhe dava muito lucro e também aos que com ele trabalhavam. Ele chamou os outros artesãos de ofício e expressou preocupação sobre a pregação de Paulo. Demétrio disse: companheiros, vocês sabem quanto devemos a esta indústria o nosso bem-estar, mas vocês estão ouvindo também que Paulo afirma não serem deuses os que saem das mãos dos homens. Ele convenceu a muita gente que os deuses feitos pelas mãos dos homens não são deuses. Isso constitui um perigo para nós e pode lançar o descrédito sobre nossa profissão. O povo pode rejeitar o nosso negócio. Há o perigo de o templo da deusa Diana não ficar valendo mais nada e de ser destruído. Quando a multidão ouviu isso, ficou furiosa e começou a gritar: viva a grande Diana de Éfeso! A confusão se propagou pela cidade inteira. Paulo queria se apresentar diante do povo, porém os irmãos não deixaram, e alguns amigos de Paulo mandaram um recado pedindo que ele não fosse ao teatro. A multidão estava em completa desordem. Uns gritavam uma coisa e outros gritavam outra, pois a maioria nem sabia por que se havia reunido. O secretário da prefeitura da cidade conseguiu acalmar o povo. Quando acabou a confusão, Paulo mandou chamar os irmãos e os animou. Então, despediu-se deles e foi para a região da Macedônia. Muito bem. Paulo volta novamente à cidade de Éfeso. Agora ele passa 2 anos lá na escola de Tirano. E talvez surja a pergunta: que escola é essa? Qual é o propósito dessa escola? E de quem era essa escola? A Bíblia não entra em muitos detalhes. Primeiro, o nome Tirano era um nome muito comum entre os romanos. Então ninguém sabe se era o nome de uma pessoa ou a escola tinha alguma homenagem para algum general romano. Não se sabe. Os estudiosos ficam na dúvida com relação a isso. Agora, essa escola é mencionada por Lucas lá em Atos, no capítulo 19, versos 9 e 10. Tinha por objetivo preparar homens para a obra de evangelização e o pastorado na região lá da Ásia. Então, Paulo treinava os obreiros lá para que eles pudessem pastorear essas igrejas. Então, dois acontecimentos na cidade de Éfeso merecem o nosso destaque. Primeiro, nós ouvimos falar lá de 7 filhos de Seva. Quem era esse Seva? A Bíblia não fala muitos detalhes sobre ele, mas tem algo muito interessante sobre os filhos dele. Então, menciona que os filhos dele, eles ganhavam dinheiro expulsando demônios. O que era isso? Então, algumas pessoas eram possessas, eram possuídas por algum espírito maligno, e os filhos de Seva, eles iam lá e expulsavam, exorcizavam esses demônios. Como a Bíblia não entra em detalhes. Mas o que ressalta nessa história é que eles resolveram expulsar agora usando o nome de Jesus e de Paulo. Coisa impressionante. Só que eles se deram mal. Ao tentar expulsar um demônio, levaram uma surra e saíram da cidade com as roupas rasgadas. Não foi legal eles terem usado o nome de Paulo e de Jesus sem ser uma pessoa convertida. O segundo acontecimento que merece um destaque é um homem chamado Demétrio, que fazia estátuas da deusa Diana, que era chamada deusa dos Efésios. Então ele convocou uma multidão contra Paulo. Paulo estava pregando exatamente contra a idolatria. Algumas pessoas estavam se convertendo e as pessoas estavam jogando fora essas imagens. Então imagina só,
a pessoa que faz a imagem começou a ter prejuízo, porque não ganhava mais dinheiro, porque as pessoas não estavam mais comprando essas imagens. Ele reuniu então vários artesãos e resolveu pegar e juntar o povo lá e contra Paulo, e a situação ficou muito delicada para Paulo. Precisou então que um secretário lá da prefeitura lá chegasse, intervisse e acalmasse a multidão e mandasse todo mundo para casa. Muito bem, mas lembra que a nossa ideia hoje é tentar explicar para você por que você é uma pessoa especial. Então vamos olhar para esse trecho de hoje da nossa viagem e pensar, por que você é uma pessoa especial? Primeiro, você é uma pessoa especial por causa dos seus grandes poderes. Aí você talvez pergunte, ué tio, eu sou um super-herói? Não, você não é um super-herói, você é mais do que um super-herói, porque esses super-heróis são de mentiras e os poderes deles, infelizmente, são poderes que não podem nunca jamais serem comparados com o seu poder, porque o poder deles é mentiroso, é fictício, não é real. O seu é real sim. Vamos lá para Atos capítulo 18, verso 28 e verificar que poder é esse que você tem. Em Atos capítulo 18, verso 28, nós lemos o seguinte, olha só, prestem atenção. Atos 18 e 28 diz, porque com grande poder, olha aí a palavra poder, presta atenção, diz assim, convencia publicamente os judeus, provando por meio das escrituras que o Cristo é Jesus. Olha que coisa interessante. Poder. Poder para quê? Para provar que Cristo é Jesus. De que é que nós estamos falando? Que poder especial é esse? Poder das palavras para apresentar o Evangelho. Você já pensou que ao pregar o Evangelho você pode estar mandando alguém para o céu ou para o inferno? Isso, exatamente. A você foi dado o privilégio de falar de Cristo e a maravilhosa obra de Deus para a vida das pessoas. Então, se você prega para alguém, essa pessoa se converte, joia. Essa pessoa foi para onde? Para o céu. Muito bem. Se você prega para essa pessoa e essa pessoa não se converte, o que aconteceu com ela? Infelizmente, se ela morrer ali, ela infelizmente vai para o inferno. Então, é impressionante o poder que nós temos na mão, o poder que você tem na sua mão. Ao pregar o Evangelho, ao falar de Cristo para as pessoas, você pode estar naquele momento dando a sentença dela, ou céu ou inferno. Se ela aceitar Cristo, ótimo, ela vai para o céu. Se ela não aceitar, infelizmente ela vai para o inferno. Você já pensou o tamanho do poder que você tem na mão? Aí você diz, tio, mas não sei se é tão bom, se é tão importante isso. Deixa eu ler mais um texto para você. 1 Pedro, no capítulo 1, verso 12. Vamos lá. 1 Pedro, capítulo 1, verso 12. Olha só o que é que diz lá. 1 Pedro 1, 12 diz, a eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aquele que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Interessante. Então, nós pregamos o Evangelho, é isso? Agora olha o finalzinho, diz, coisas essas que anjos anelam perscrutar. O que significa isso? Os anjos não entendem bem isso não. E os anjos não têm o poder para pregar o Evangelho para ninguém. Você tem esse poder. Imagina só, anjos têm poder, tem tantas maravilhas que tem nos anjos, mas esse poder eles não têm. Eles até que queriam, mas eles não entendem e eles não foram criados para isso. Então Deus, a partir do momento que você se converte, Ele dá esse poder maravilhoso de pregar a palavra dEle, para que as pessoas possam ir para o céu, ou infelizmente, se não aceitarem, irem para o inferno. Deus te escolheu para isso. Você tem feito o seu trabalho, você entende, você tem cumprido o seu papel como eleito de Deus, mas tem ainda outra coisa que lhe torna uma pessoa especial, que nós não podemos nunca nos esquecer. Você é uma pessoa especial, pois até os demônios te conhecem. Você sabia disso? Vamos lá para o nosso texto, lá na nossa viagem. Olha o capítulo 19, versículo 15. No capítulo 19, versículo 15, nós lemos o seguinte: mas o espírito maligno lhes respondeu:
conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Olha que coisa interessante. Então, ali naquele caso lá dos filhos de Seva, onde eles estavam tentando expulsar um demônio, o demônio olha para ele e diz assim: peraí, eu sei quem é Jesus, eu sei quem é Paulo, vocês, quem são vocês? Imagina só como eles devem ter ficado muito tristes. Aliás, não só ficaram tristes, porque depois levaram uma surra, apanharam muito daquele homem que estava possesso e saem fugindo com as roupas rasgadas. Então, algumas pessoas valorizam muito serem conhecidas por outras pessoas. Você já deve ter ouvido alguém falar que é muito famoso porque foi citado por alguém que era importante, sei lá, um presidente, um governador. Ah, o governador me conhece, o presidente me conhece, o artista tal me conhece. Que pena. Essas pessoas são famosas aqui no mundo. Você é famoso em um lugar que poucos são famosos, no céu. Você é uma pessoa famosa no céu. É impressionante quando nós pensamos nisso. Você já imaginou você ser conhecido nos céus? Os demônios pensam: peraí, quem é o fulano? Paulo? Pastor Vadson? O irmão fulano, o irmão ciclano, pessoas crentes que são realmente tementes a Deus. Opa, esses daí, cuidado, são pessoas importantes, são pessoas especiais, eu não posso tocar nelas não. Mas você? Quem é você? Nem te conheço. Você não é servo de Cristo? Então pense nessas coisas. Você é uma pessoa especial, você é conhecida nos céus. Espero que isso seja um motivo de alegria no seu coração. Muito bem, vamos dar sequência às nossas narrativas e agora Paulo vai visitar as igrejas já estabelecidas. Daqui a pouco nós vamos fazer alguns comentários sobre ela. Vamos lá? Paulo foi para a região da Macedônia e animou os cristãos. Ficou 3 meses em Acaia, ensinando e estimulando os cristãos com suas palavras. Ele saiu dali quando soube que os judeus estavam fazendo planos contra ele. Foi até Filipos e depois para Troade. Em Troade, no primeiro dia da semana, a igreja se reuniu. Paulo devia partir no dia seguinte. Por isso, prolongou seu discurso até a meia-noite. Havia muitas lamparinas acesas na sala onde estavam reunidas, a qual ficava no terceiro andar da casa. O grupo com Paulo foi até Mileto, onde Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso para se encontrarem com ele. Quando chegaram, Paulo conversou com eles. Falou da sua mensagem, em público e em casos particulares. Ensinei e preguei tudo o que podia ser útil a vocês. Eu disse aos judeus e aos não-judeus que eles deviam se arrepender dos seus pecados, voltar para Deus e crer no nosso Senhor Jesus. Falou dos seus planos de ir a Jerusalém, mesmo sabendo que prisões e dificuldades o estariam esperando. Não considero minha vida preciosa para mim. O importante é completar a missão dada por Jesus de anunciar o evangelho da graça de Deus. Disse que eles não o veriam mais e prosseguiu. Eu afirmo com toda a certeza, se algum de vocês se perder, eu não sou responsável, porque não deixei de lhes anunciar o plano todo de Deus. Desafiou os presbíteros. Cuidem de vocês mesmos. Cuidem também do rebanho que o Espírito lhes entregou. Vocês foram constituídos pastores para reger a igreja de Deus. Paulo os alertou do perigo de falsos profetas, dizendo: sei que, depois que eu for, aparecerão lobos ferozes no meio de vocês e eles não terão pena do rebanho. E chegará o tempo em que alguns de vocês contarão mentiras, com a intenção de conseguir adeptos. Deu-lhes o desafio. Agora os entrego aos cuidados de Deus. Entrego vocês a mensagem da sua graça, que tem o poder de fazê-los crescer espiritualmente. Dar-lhes as bênçãos que guarda para todo o seu povo. Quando Paulo acabou de falar, ajoelhou-se com os irmãos e orou. Eles choraram, porque nunca mais iriam vê-lo, e o acompanharam até o embarque do navio. Nesse trecho, Paulo passa então a encorajar os irmãos, pois ele sabia que não ia voltar mais a vê-los lá de Jerusalém. Paulo seria preso, seria levado a Roma e lá ele iria morrer. Então ele faz agora algo também que nós aprendemos que nos tornamos pessoas especiais exatamente por causa disso. O que é isso? Pessoas que animam as outras. Então você é especial
porque nós temos o poder para animar outras pessoas. Olha só Atos capítulo 20, verso 1. Olha o que diz lá. Atos capítulo 20, verso 1, diz o seguinte: cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-os e partiu para Macedônia. Paulo confortou esses irmãos. Você é especial porque você pode animar as pessoas. Nós vivemos num tempo tão triste, com essa pandemia de coronavírus, onde as pessoas estão cada vez mais tristonhas, estão depressivas, estão dentro de casa. Imagina só, qual um poder sensacional para ser usado nessa época? O poder de animar outras pessoas. E nós temos esse poder de animar outras pessoas. Nós temos como pegar e levar a palavra de Deus ao ponto que as pessoas possam ouvir e possam vibrar, possam se alegrar, não com as coisas desse mundo, porque quando a gente olha para esse mundo, qual a perspectiva que nós temos? Que aqui um dia as pessoas vão morrer mesmo, infelizmente algumas vão ficar infectadas, e muita coisa ruim. As coisas, quando a gente olha para esse mundo, são coisas ruins. Então nós precisamos de pessoas com a capacidade de trazer ao coração de outras pessoas mensagens animadoras, mensagens que façam confortar o coração. E nós temos essa mensagem, que é a mensagem da palavra de Deus, é a Bíblia. Quantos salmos, quantas histórias bíblicas nós sabemos, nós conhecemos, e nós podíamos contar de uma maneira vibrante para que as outras pessoas possam se alegrar. Você tem condição de fazer isso. Agora, primeiro, você tem que ser uma pessoa animada. Então, cuidado. Não se anime com essas coisas que tem no mundo. Porque eu sou animado quando eu estou no videogame, ou quando eu estou brincando. Tudo bem, essas coisas podem animar, mas a verdadeira animação gostosa que está no coração, essa só vem através da palavra de Deus. É interessante, no Salmo 122:1, o que alegrava Davi era ir para a igreja. No Salmo 43, verso 4, o salmista diz que o que alegrava ele, o que era louvar a Deus. Então esse é o momento bom de nós louvarmos a Deus, de nos animarmos mais no Senhor, ok? Então, você tem animado outras pessoas, olha, use esse poder tremendo, principalmente no momento que nós estamos vivendo, tá bom? E último, nosso quarto motivo porque você é especial é porque você é um servo do Senhor. Vamos para Atos capítulo 21, no versículo 13, Atos 21:13 diz: então ele respondeu: que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Olha que coisa impressionante. Tinha que ser Paulo mesmo. Paulo é um servo de Deus fantástico. Então, você é especial por quê? Porque você é um servo de Deus. O servo de Deus, ele é uma pessoa que tem coragem, uma pessoa que é destemida. Morrer, vocês acham que a pior coisa que pode acontecer para mim é morrer? Se eu morrer, eu vou estar na glória, eu vou estar junto com Cristo. Isso é maravilhoso. Paulo fala disso. Para mim, o morrer é lucro, é o que Paulo diz. Então, nós precisamos compreender essas verdades. Então, o que você estaria disposto a fazer como servo do Senhor? Aí você talvez diga: como servo do Senhor, eu morreria por Cristo. Não precisa morrer. Cristo já morreu e Ele já pagou os nossos pecados. Não precisa morrer por Ele. Mas eu estaria disposto até a ser preso. Pode me prender e eu não nego a Cristo. Aqui não é preciso isso. Graças a Deus, por enquanto, nosso país ainda permite que a gente pregue, que a gente fale para os outros, sem precisar ser preso. Agora, tem alguma coisa sim que você pode fazer sim como servo de Deus. Por exemplo, dar um bom testemunho. Esse é um momento bom. Os pais de vocês estão examinando vocês, olhando para vocês, o que vocês andam fazendo. Porque tem muito tempo agora, passa o dia todo em casa. Será que você é um servo de Deus que aproveita o seu tempo para ler a Bíblia, para fazer um devocional, para fazer um estudo da Bíblia, para orar, para louvar a Deus? Que tal? Esse é o momento de você dar esse testemunho para os seus pais mesmos. Eu fico triste às vezes quando eu escuto um pai dizer: meu filho, eu não sei, acho que ele não é crente não. Pastor, ele nunca pegou nem na Bíblia. Não lê a Bíblia. É complicado.
É muito fácil dizer que é crente, mas falta a gente viver como crente. Se você é criança, você pode sim. Ah, mas é porque eu sou crente. Sim, e daí? Você é criança, mas pode viver como crente sim, dando um bom testemunho, vivendo a vida cristã. Independente que seja criança ou adulto, nós podemos viver a vida cristã hoje sim. Então, fala de Cristo, obedece a Deus, honra os pais, está mais atento para não entristecer a Deus. Olha, tem muita gente entristecendo a Deus dentro dos seus apartamentos, dentro do seu quartinho, lá na sua casinha. Infelizmente, vendo coisa que não presta, fazendo coisa que não presta. Puxa, não faz isso. Você não é um servo de Deus? Como servo de Deus, viva como um servo de Deus mesmo. Aproveite cada momento para dar bom testemunho, para servir aos outros, servir o seu pai, a sua mãe que estão ali do seu lado. Que eles possam olhar para você. Eu acho que meu filho é um crente mesmo. Eu acho que o meu filho é um servo do Senhor. Você é uma pessoa especial. Viva como uma pessoa especial. Não viva como essas pessoas que tem por aí medíocres, pessoas que infelizmente não têm nenhum valor. Por quê? Porque não aceitaram a Cristo como seu Salvador e não são vistas como pessoas especiais aos olhos de Deus. Você é especial. Sim, você tem poderes especiais. Pense nessas coisas, tá bom? Então, eu quero encerrar hoje lembrando que nós somos especiais por vários motivos. Agora eu quero ler um texto, o último texto de hoje está lá em 1 Pedro. Vamos lá, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, verso 9. Capítulo 2, verso 9 diz o seguinte: vós, porém, sois raça eleita. O que é isso? A ideia de sermos uma raça especial, eleita, um grupo especial, escolhido por Deus. Mas ele diz também, sacerdócio real. O que é isso? Somos sacerdotes de um rei, nós fazemos parte de uma realeza. Olha que coisa fantástica. Mas ele diz, nós também somos nação santa. Você é santo. E aí às vezes as pessoas brincam com essa ideia de santidade. Ah, você é santinho? Sou sim, sou santo sim. Amém, glória a Deus por isso. Pode me chamar de santo sim. Eu gosto de ser chamado de santo. O que é santo? É separado e purificado para Deus. Eu quero me separar desse mundo, eu quero me purificar desse mundo, das coisas ruins desse mundo. Eu não quero fazer as coisas que as pessoas fazem de ruim, não. Por quê? Ele continua. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Opa, meu amigo, eu sou alguém especial. Por quê? Eu pertenço a Deus. Deus me comprou com seu sangue. Amém por isso. Agora, por que tudo isso? Ele encerra. A fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então teve um propósito. Deus não me chamou por acaso. Deus me chamou para que eu pudesse falar, proclamar, dizer para os outros as coisas maravilhosas que Ele tem. Então, você é especial, criança. Sim, mas você é especial porque você tem um propósito especial também. Proclamar as virtudes de Deus. Que virtudes são essas? Poderia falar sobre isso, mas eu vou deixar essa atividade com o papai e a mamãe. Que tal sentar com seus filhinhos aí e fazer uma relação das virtudes de Deus e verificar na prática se a gente está realmente cumprindo com essas virtudes? Será que nós temos essas virtudes nas nossas vidas? Muito bem, criança, isso é o que eu queria compartilhar com vocês hoje através dessa última viagem missionária de Paulo. Que Deus nos abençoe e que eles façam que a gente possa entender realmente que nós somos especiais. Amém? Vamos orar? Vamos baixar nossas cabecinhas. Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado por esse tempo onde pudemos fazer uma viagem gostosa por todas aquelas cidades onde pudemos verificar a pregação da Tua Palavra em cada uma delas. O tempo é curto, é apertado, não deu para a gente ler todos os textos, mas eu quero Te agradecer por essas lições que pudemos tirar hoje e descobrirmos o quanto nós somos especiais para Ti. Obrigado, Senhor, por esse privilégio. Nos faz entender isso com clareza. É o que eu Te peço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.